Olhe ao seu redor. Todo mundo parece ter uma vida social perfeita. Stories cheios de amigos, risadas, gente marcando planos, fins de semana lotados, brunches, selfies em grupo. Mas por trás desse show existe algo sombrio que ninguém admite. A maioria dessas amizades é frágil, superficial e interessada. Nesta era de conexões, o homem Sigma sabe. É fácil ter companhia, mas é quase impossível ter lealdade real. E dói admitir, porque quando você é alguém profundo, quando é coerente, quando diz o que pensa sem medo, você descobre rápido que as pessoas se sentem desconfortáveis com a autenticidade. O Sigma não fica de fora porque não sabe socializar. Ele fica de fora porque não está disposto a negociar sua essência para ser aceito. E é por isso que hoje vamos revelar 7 razões pelas quais o Sigma param de tentar fazer amigos. Fique. Isso vai doer, mas vai te despertar. Número 1. Todos querem algo de você. A maioria das pessoas não cria vínculos afetivos reais, apenas estabelece conexões baseadas em conveniência emocional. Alguém te escreve quando precisa desabafar, quando quer atenção, quando precisa de escuta gratuita. Mas quando a situação se inverte e é você quem precisa de apoio, essas mesmas pessoas desaparecem lentamente como se nunca tivessem existido. Hoje, a amizade virou uma moeda silenciosa, onde muitos só oferecem presença quando existe ganho pessoal. O Sigma detecta isso mais rápido que todos, porque observa micropadrões, mudanças sutis na energia, pequenas variações no tom e no interesse. Ele aprende que os convites desaparecem assim que ele deixa de ser útil, assim que coloca limites e para de dizer sempre sim. O Sigma não precisa criar drama, não precisa avisar, não precisa anunciar nada. Ele apenas se afasta e observa o que acontece depois. E o que acontece é brutal. Todo o barulho social desmorona, porque nunca queriam a presença dele, queriam a utilidade dele. Essa é a verdade que corta o impulso de continuar investindo energia em amizades que só existem enquanto ele gera valor. E quando ele entende isso de verdade, a decisão final aparece sozinha. Melhor sem amigos do que cercado de consumidores emocionais. Número 2. A lealdade está morta. Antes a palavra tinha peso, tinha honra, tinha consequência. Quando alguém dizia vou, ia. Quando alguém prometia, cumpria. Hoje as pessoas confirmam planos e no último minuto cancelam porque surgiu algo mais interessante. Sorriem enquanto te apunhalam pelas costas. Parabenizam os seus resultados e pelas costas riem de você. A lealdade morreu em silêncio enquanto todos normalizaram a traição socializada. O Sigma viveu isso vezes demais. Ele entregou apoio incondicional. Guardou segredos sem pedir nada em troca. Apareceu quando os outros estavam destruídos. Mas quando foi ele quem caiu, quando precisou de companhia verdadeira, muitos desapareceram como se a história nunca tivesse acontecido. Esse golpe não se esquece. Esse tipo de ferida não cicatriza com palavras bonitas. A partir daí, o Sigma deixa de entregar lealdade gratuita. Para de oferecer presença sem reciprocidade. Começa a filtrar. Começa a guardar sua energia para quem realmente merece, não para quem apenas consome. O mundo acha que ele é frio, mas não é frieza, é autoproteção. Porque depois de te quebrarem o mesmo osso emocional várias vezes, você aprende que nem todos merecem acesso ao que existe de mais genuíno em você. E então, você escolhe ficar sozinho antes de ser leal onde ninguém é. Número 3. As pessoas mudam quando conseguem o que querem. Quando alguém melhora sua posição social, quando aparece promoção, novo relacionamento, dinheiro ou validação externa, essa mesma pessoa troca de pele sem um mínimo de consciência. De repente, já não responde tão rápido, já não tem tempo, não tem espaço para conversas profundas, porque agora o novo mundo
exige que ela projete outra imagem. Os amigos do passado viram lembrança, viram um capítulo que não serve mais para mostrar. A maioria só é leal enquanto está no mesmo nível que você. Assim que sente que subiu um degrau, descarta o que considera velho. O Sigma já viu esse padrão vezes demais. Ele esteve presente em processos duros, em etapas de construção, em momentos de silêncio, e quando o sucesso da outra pessoa chegou, ele virou invisível. Essa traição silenciosa é aprendizado puro. É a prova de que muitas amizades só funcionam enquanto ambos estão igualmente quebrados. Quando um sobe, a amizade deixa de servir, e o Sigma não implora espaço, não abaixa a essência para caber, não reduz quem é para ser aceito. Prefere continuar avançando sozinho do que virar lembrança desconfortável de alguém que o superou na aparência, mas jamais em profundidade. Número 4. A maioria é superficial. A maioria vive na superfície da vida e nunca toca a profundidade real. Conversas vazias, risadas automáticas, fofoquinhas repetidas 100 vezes, memes que só servem para distrair 5 segundos do vazio interno que ninguém quer olhar. Falar sério assusta, perguntar o incômodo incomoda, questionar o que ninguém questiona irrita. Por isso, tantos preferem diálogos rasos e previsíveis, porque a superfície evita encarar a própria falta de propósito. O Sigma sente isso na primeira troca de palavras. Ele sabe que profundidade não se força. Sabe que a alma não se abre diante de qualquer um. Quando ele tenta falar de questões grandes, a maioria reage com desconforto. Mudam de assunto. Ri sem graça. Diminuem o tema para não sentir o peso da realidade que ele carrega por natureza. Então o Sigma se afasta, porque fingir interesse em banalidade é tortura emocional para um cérebro programado para conectar peças invisíveis. E ele descobre lentamente que o silêncio dele nutre mais do que qualquer conversa superficial com alguém que tem medo de sentir. Ele entende que profundidade assusta quem nunca mergulhou dentro de si mesmo. E por isso, ele caminha sozinho, porque o vazio dos outros não preenche ninguém. Número 5. Todos tentam impressionar todo mundo. A maioria não está se mostrando, está atuando para ser aprovada. Viraram personagens do próprio filme, tentando parecer felizes, bem-sucedidos, interessantes. Cada palavra, cada foto, cada gesto é calculado para receber validação. Não mostram vida, mostram branding pessoal, uma versão editada para parecer perfeita, mesmo quando por dentro estão caindo em pedaços. A vulnerabilidade real desapareceu porque vulnerabilidade não dá likes. A sinceridade morreu porque sinceridade afasta seguidores. E assim surge uma humanidade que finge o tempo inteiro. O Sigma não suporta isso. Ele não consegue se disfarçar para caber. Não consegue inventar uma felicidade de vitrine para se sentir parte. Ele mostra a verdade, assume erros, admite sombras, fala com honestidade. Isso incomoda quem vive atuando, porque ele expõe o que os outros escondem. Por isso o excluem, o percebem como uma ameaça psicológica. Não porque ele agride, mas porque a verdade dele revela as mentiras alheias. O Sigma não busca aprovação, não busca aplausos, não tenta caber num roteiro social escrito por pessoas inseguras. E essa autenticidade bruta o deixa para fora de um mundo cheio de máscaras que aplaude personagens, mas teme pessoas reais. Número 6. A maioria não suporta o silêncio. O silêncio virou inimigo. Todos querem preencher cada segundo com barulho, distração, conversa vazia, para não pensar. Se ficam 1 minuto sem falar, ficam nervosos. Se o chat fica sem resposta, entram em desespero. Se ninguém preenche o espaço, inventam qualquer assunto para matar o momento desconfortável, porque o silêncio coloca você frente a frente com o seu eu real.
e muita gente não quer se olhar. O Sigma opera diferente. Para ele, o silêncio não é vazio, é território mental. O silêncio vira espaço de clareza onde ele organiza ideias e conecta significado. Ele não precisa falar para sentir presença. Ele pode dividir um ambiente sem dizer nada e sentir paz. Mas esse tipo de paz deixa a maioria nervosa, porque obriga a olhar para dentro. Acham que ele está distante, acham que ele está irritado, acham que está julgando. Não entendem que ele simplesmente não precisa de ruído para se sentir vivo. Então, interpretam isso como frieza, rotulam como o antissocial. E ele se afasta ainda mais, porque preferir o silêncio não deveria ser crime. No final, ele descobre uma verdade simples. O ruído é para quem teme a própria mente. O silêncio é para quem já conquistou a sua. Número 7. A troca de energia quase sempre é desigual. Na maioria das amizades, existe um padrão silencioso onde um dá e o outro apenas recebe. Um puxa a conversa, um organiza os planos, um sustenta o vínculo e o resto só responde quando convém. Essa dinâmica é mais comum do que se admite porque as pessoas se acostumaram a receber afeto sem devolver, a desfrutar presença sem oferecer esforço, a pedir atenção sem investir de volta. O Sigma percebe isso mais rápido que todos. Ele observa quem inicia contato, quem pergunta como você está, quem se importa sem pedir nada. E quando percebe que sempre é ele quem move a energia, enquanto o outro só espera, ele começa a medir, começa a retirar um pouco do esforço, começa a deixar mensagens sem abrir, e aí aparece a prova definitiva. Quando o Sigma para de colocar 80%, o vínculo desmorona em silêncio. Ninguém pergunta o que houve, ninguém tenta recuperar, ninguém demonstra interesse real. Essa ausência de resposta confirma o diagnóstico. Não era amizade, era dependência disfarçada. E depois de ver esse padrão se repetir uma e outra vez, o Sigma entende isso sem ressentimento. Prefere investir sua energia no próprio caminho do que entregá-la a quem nunca teve intenção de retribuir. A verdade final é esta: a solidão do Sigma não é castigo, é consequência. Ele não fica sozinho porque ninguém o quer. Ele fica sozinho porque não está disposto a vender sua autenticidade para ser aceito. E isso tem preço. O mundo moderno virou um palco onde a maioria tenta parecer feliz enquanto esconde um vazio que sufoca. O Sigma vê isso, sente isso, detecta isso antes que os outros admitam. Por isso, ele se afasta. Não por ódio, mas por coerência. Porque ele prefere caminhar em silêncio do que caminhar cercado de ruído falso. E esse tipo de decisão é rara, custa, dói, mas salva. A verdadeira liberdade não está em ter milhares de contatos, está em não depender de nenhum. Se você está aqui, é porque já sabia disso no fundo. Esta é a sua natureza. Agora, lembre-se de algo. O que vem a seguir abre outra ferida importante no Sigma. Assista ao vídeo que aparece na tela.